fazer o que queria fazer. E ele deixou aquilo que não agradava a Deus acontecer. E a casa do Senhor era desonrada através dos filhos dele. Só que o detalhe dessa palavra, eu quero que você entenda logo no início aqui da palavra, fala o seguinte: fala que Samuel, ele ministrava diante de Eli e diante do Senhor. Aleluia. Ou seja, a palavra fala que a palavra naquele tempo não era pregada. A palavra naquele tempo era rara ser pregada. A palavra naquele tempo não era revelada. Está escrito logo aqui no início. A palavra era rara naquele tempo. Por quê? Porque Deus se calou, porque o povo era mau. Mas Samuel, ele pregava para Eli. Samuel, ele ministrava para Eli diante do Senhor. Samuel, desde pequeno, ele tinha um desejo dentro dele que movia para adorar a Deus. Nós nascemos com esse desejo de adorar a Deus. Entenda isso. Não porque Samuel ele era profeta, não. É porque Samuel ele entendeu que ele nasceu para adorar a Deus. E todos nós nascemos para adorar a Deus. Todos nós se inclinamos para a adoração a Deus. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Se nós fomos feitos para adorar a Deus, se nós não adorar a Deus o Todo-Poderoso, nós vamos se inclinar para outras coisas. Nós vamos se inclinar para fazer aquilo que não agrada o Senhor. Por isso que você vê pessoas que elas se inclinam por vício da bebida. Pessoas se inclinam para as festas, porque tem um vazio dentro dela, que esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Só que ela não entende, ela começa a tentar encher esse vazio com algo lá fora. Porque existe um vazio dentro de nós, que só pode ser preenchido quando nós estamos no lugar do propósito. Quando nós estamos no lugar que Deus chamou para nós estar. Talvez você sente dentro de você um vazio. Talvez você sente dentro de você que está faltando algo. Mesmo talvez você tenha um bom trabalho, uma família abençoada, mas você olha para dentro e fala: está faltando algo que eu não entendo. O que é que está faltando? Parece que eu tenho tudo, mas eu sinto que tem algo faltando dentro de mim. Sabe o que está faltando dentro de você? É adorar o Senhor. O que está faltando em você é você se colocar no lugar de filho. Porque quando Deus fez o
vai se apagar, Deus começa a levantar um profeta, Deus começa a levantar um homem de Deus, para poder enviar uma palavra para nós, para que nós venhamos a acender de novo. Aleluia. Diga glória a Deus. Hoje Deus te trouxe aqui porque Deus quer te levantar hoje. Hoje Deus quer acender aquilo que estava apagado dentro de você. Talvez você é uma pessoa que adorava a Deus. Talvez você é uma pessoa que tinha prazer de buscar o Senhor. Mas você tem se apagado. Mas hoje Deus te colocou aqui hoje para falar algo para você. Hoje Deus vai te levantar. Hoje Deus vai te levantar. E aquilo que estava se apagando hoje, o Senhor vai reacender dentro de você. Diga glória a Deus. Porque o Senhor te ama. O Senhor te ama. E Ele jamais vai te deixar. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E Samuel foi deitar. E Samuel foi deitar antes da lâmpada se apagar. Oh, aleluia. E quando Samuel se deita, ele escuta a voz do Senhor falando com ele. Foi a primeira vez que ele escutou aquela voz. Só que ele não conseguiu entender quem falava com ele, porque Deus falou com uma voz parecida do sacerdote ali. Sabe por quê? Porque talvez se Deus falasse contra nós, ele ia se assustar. Porque ele não tem experiência em escutar a voz de Deus. E ele levanta e vai diante dele e fala: Senhor, o Senhor me chamou. Ele: eu não te chamei. Volta a dormir. E ele volta a dormir. E mais uma vez Deus chama Samuel. Mais uma vez ele vai até ele. O Senhor me chamou. E ele vai, não chamei, ele volta a dormir. Aleluia. Samuel, ele não conhecia a voz de Deus, mas o Senhor conhecia ele. Você vê que o Senhor chama ele pelo nome. Talvez você olhasse Deus e Deus ele não olha para mim. Talvez você passou por luta na sua vida, nessa lição, e aonde você falou assim: Deus não olha para mim. Porque se Deus estivesse comigo, eu não tinha passado por isso. Talvez você um dia já falou isso diante do Senhor. Mas o Senhor, Ele te chama pelo nome. Mesmo que você não entenda. Samuel não estava entendendo a voz do Senhor, mas o Senhor estava chamando ele pelo nome. Mesmo que nós estamos lá no mundo, aleluia, nós estamos longe da presença do Senhor, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. O Senhor fala conosco, e nós não conhecemos a voz dele, mas mesmo assim Ele está chamando nós pelo nome. Só que nós não entendemos que Ele está falando conosco, porque o Senhor é assim. E na terceira vez ele vai diante do sacerdote. O sacerdote já não escutava mais a voz do Senhor, mas o sacerdote tinha experiência na voz do Senhor, porque um dia ele escutou a voz do Senhor, só que ele já não escutava mais. Então quando Samuel chegou diante dele, longe da presença do Senhor, longe da presença do Senhor, mesmo assim ele ainda estava ajudando um homem ainda, a um profeta ele ainda estava ajudando, com a experiência que ele tinha. Ou seja, mesmo você longe da presença do Senhor, mesmo você fugindo da presença do Senhor, mesmo assim às vezes você não vai entender, porque a pessoa vai chegar diante de você, você mesmo longe da presença do Senhor, vai começar a contar coisas para você, coisas que está passando, você não entende isso. Sabe por que você não entende? Porque você está longe da presença do Senhor e você ainda está entendendo. Quem tem chamado,
fugindo do chamado dele. Dentro do navio, tinha pessoas que estavam glorificando o nome do Senhor. Tinha pessoas que estavam reconhecendo o Deus de Jonas, o Deus Todo-Poderoso, mesmo ele fugindo da presença de Deus. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Então, o sacerdote longe do Senhor, ele falou: ó, quando você escutar essa voz, se mais uma vez ele falar com você, Samuel, fala isso, fala isso, o teu servo te escuta. Um homem que tinha experiência, ele sabia o que o Samuel tinha que falar para Deus se revelar para ele. Oh, meu Deus. Você que está aqui hoje, talvez você está longe do Senhor. Talvez você se afastou da presença de Deus. Mas você sabe o que tem que fazer diante do Senhor. Então o Senhor